Pessoal, exercício 2 aí, então. Vamos lá, a função agora é uma função polinomial. O domínio dela é o conjunto dos números reais. Quando a gente for calcular a interseção, vamos calcular só com o eixo y, que é fazendo x igual a zero. E se eu colocar 0 para x aqui, você descobre y igual a 1. Então, vamos trabalhar só com esse ponto de interseção por enquanto. Certo? Ponto 0, 1. Derivada primeira aqui é só descer o 3, vai ficar 3x ao quadrado, desce o 2, menos 2x, derivada de menos x é menos 1 e derivada de 1 é 0. Segunda derivada, só descer o 2 multiplicando, vai ficar 6x, derivada de menos 2x é menos 2 e derivada de menos 1 é 0. Beleza, em relação a essa primeira derivada, vamos analisar essas coisas aqui. Ó. Ponto crítico. Né? Só vai ter ponto crítico se a derivada for igual a 0. Resolvendo por delta aqui, a gente acha dois valores, x igual a 1 e x igual a menos 1 sobre 3, o delta aí. Ó. Então, essa conta aqui. Beleza? Para achar intervalo de crescimento e decrescimento, vamos marcar esses dois pontos aqui. Né? E aí a gente vai perceber que isso aqui, por exemplo, é uma parábola com A positivo, então ela está voltada para cima. Então ela vai ser positiva, negativa e positiva. Você poderia também testar valor, por exemplo, menor do que menos 1/3. Pega aqui, por exemplo, menos 2. Né? Ou o próprio menos 1 que está aqui, ó. Menos 1 está aqui, ó. Menos 1. Se eu colocar menos 1 aqui, vai ficar 3 mais 2, menos 1. 5 menos 1, 4, positivo. Se é positivo, ela é crescente. E assim vai. Então, crescente, decrescente e crescente. Então, ela é crescente nesse intervalo aqui, anterior a menos 1/3, e crescente depois de 1. E decrescente entre os dois aqui. Beleza? Além disso, como tem esse comportamento em relação ao extremo, então aqui em x igual a menos 1/3 nós temos um ponto máximo, em x igual a 1 nós temos um ponto mínimo aí, beleza? A função é essa aqui, né? Só uma questão de organização para você saber na hora de montar o gráfico, isso aqui é bom você calcular. Se o x for igual a menos 1/3, fazendo a conta aqui, o y vai dar aproximadamente 1,2. E se o x for igual a 1, substituindo 1 aqui, fazendo a conta, o y vai dar 0. Então, esse ponto aqui é o ponto máximo relativo, tá, gente? Faltou aqui, mas é ponto máximo relativo e ponto mínimo relativo aí. Beleza. Concavidade e ponto de inflexão a gente analisa com a segunda derivada. Igualando ela a 0, a gente chega a x igual a 1/3. Coloquei 1/3 aqui. Se eu pegar, por exemplo, um valor menor do que 1/3, por exemplo, 0, e colocar 0 aqui, ó, aqui vai dar menos 2, ou seja, negativo, côncava para baixo. Se eu pegar um valor maior do que 1/3, por exemplo, 1, e colocar 1 no lugar do x, vai dar um resultado positivo, côncava para cima, e 1/3 é o ponto de inflexão, porque nele tem a troca de concavidade. Beleza? Como se trata de uma função polinomial, não existe assíntotas aí. E aí nós vamos juntar essas informações para montar o nosso gráfico. Está aqui, ó. O gráfico vai ficar isso aqui, ó. Eu fiz a projeção dele lá, mas só para vocês verem, ó. Ele passa aqui no ponto 0 e 1, que é no eixo y. Ele tem esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1, 0 como um ponto mínimo, e ele tem esse ponto aqui do menos 1/3 como um ponto máximo. Observa que ela cresce até chegar no menos 1/3, decresce até chegar no 1 e depois cresce de novo, que é o que a gente tem aqui, ó. A concavidade tem uma troca no 1/3, que é esse aqui, ó. Daqui para trás, côncava para baixo, ó. Daqui para frente, côncava para cima, como a gente vê aqui, ó. Então, o gráfico vai ser esse aí do exercício número 2.